Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer hoje, né? A gente vai receber a Luana Chinato nessa apresentação sobre a Fezoli. Ela vai fazer a fala dela, né? Tem como título Reencantamento do Mundo, Noções para Pensar a Pós-Modernidade. E aí, se a gente tiver um tempinho depois, no final, a gente abre para as perguntas, né? Só falar um pouquinho da Luana, ela é doutoranda em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul, em cotutela com a dupla diplomacia com a École Doctorale Territoriale Société et Développement, do Departamento de Sociologia da Universidade Paul-Valéry de Montpellier. É muito francês para mim. Mas, e atualmente ela está na França, onde ela está atuando como professora na universidade, tem mestrado em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul e é jornalista formada pela Unicinos. Também é bolsista CAPES e pesquisa imaginário, desinformação e negacionismo. A gente agradece, Luana, pela sua presença novamente. E aí a gente deixa eu falar com você. Não sei se você trouxe o PowerPoint. É só colocar aqui que a gente está vendo. Certo. Enquanto eu vou colocando aqui, eu agradeço o convite, agradeço a apresentação dedicada. E é muito bom estar aqui conversando, trocando. Eu já conheço o grupo pelos outros encontros da Rede GIM, né? Então, poder estar aqui é um prazer e eu espero poder ajudar, então, na compreensão do Mafezoli. Eu tenho me dedicado nos últimos anos a entender um pouquinho mais da obra dele. E eu espero que eu consiga traduzir um pouquinho, né? Porque são noções muitas vezes complexas. Ele tenta entender, falar do nosso cotidiano, mas às vezes exatamente por falar do nosso cotidiano, muitas vezes é muito complexo, porque, e isso ele vai falar em vários momentos, né, que a gente tem que estar à altura do nosso cotidiano, porque ele é complexo. E isso se mostra, né, em todas as noções em que ele fala do cotidiano, da vida vivida hoje e de todos os fenômenos e eventos sociais que fazem parte dessa vida vivida, desse cotidiano. Então, eu já estava comentando antes, mas eu trouxe aqui para situar de onde eu falo, uma breve apresentação da minha pesquisa, né? Então, eu pesquiso a influência da desordem informacional no imaginário pós-moderno de ciência a partir de uma análise do caso de desenvolvimento e aprovação das vacinas contra a Covid-19 no Brasil durante a pandemia, então, em 2020 e 2021. Eu analiso quais narrativas sobre a vacinação aparecem no Twitter, né? Então, meu objeto é o Twitter. E quais são os imaginários que circulam, que são dinamizados nessas narrativas, e qual é a influência da desordem informacional nisso. Então, eu parto de uma perspectiva, na verdade, de uma hipótese que a desinformação ela é um fator de ligação social. Então, as pessoas elas utilizam a desinformação também para socializar, para além de uma questão ideológica, política, elas acreditam, elas compartilham, elas fazem circular informações que não são verificadas ou que não são errôneas ou estão descontextualizadas, porque isso faz com que elas possam se sociabilizar com os seus pares, com as suas tribos, né? Se a gente trouxer para o linguajar do Mafezoli. Então, é isso que eu vou olhar na minha tese, né? Que eu estou na reta final, agora defendo em março, e que fala sobre muitas das noções do Mafezoli que eu vou trazer aqui, porque eu trabalho com essa ideia de pós-modernidade. Então, eu acho que é importante destacar, para iniciar, que o Mafezoli ele sempre ressalta que ele fala sobre noções, ele não fala sobre conceitos. Isso porque ele faz o que a gente chama de sociologia compreensiva e que, na visão dele, tem que tentar compreender os fenômenos sociais, compreender eles e descrevê-los, não criticar, encontrar uma solução para o que está acontecendo. Então,
Para uma Fesoli, quando a gente fala de conceito, a gente está falando de algo que é fechado, é algo que está pronto ali, finito, está acabado, e muitas vezes a gente tenta encaixar a realidade nesse conceito, nesse termo, nessa ideia fechada. E para ele, o cotidiano, a vida, ela precisa de uma dimensão mais aberta. Por isso ele acha que as noções, elas fazem mais sentido falar de noções de uma forma que deixe aberto, né, para como algo não finito, porque a socialidade, a vida, ela vai mudando também, a gente está tentando descrever algo que está em constante mudança, que é a vida vivida, né? Então, para ele, inclusive, os conceitos eles devem ser o mínimo verdadeiros possíveis, porque para ele o conceito que busca a verdade, enquanto as noções elas devem buscar uma semelhança com a realidade, elas devem buscar descrever o mais próximo possível aquilo que está lá, o que está colocado na sociedade, se colocar à altura do cotidiano e da sua complexidade. E é sobre esse cotidiano que ele vai se debruçar durante a sua trajetória, né? Quando ele atuava ainda, agora ele é professor, ele já está aposentado, é professor emérito da Sorbonne, mas quando ele tinha um centro lá, era um centro de estudo sobre o atual e o cotidiano. Então, o cotidiano, para ele, é a chave para entender o ser humano e sua complexidade. É por meio de pequenos rituais diários das nossas relações do dia a dia, aquilo que muitos outros intelectuais vão achar pequeno, muitas vezes, é nisso que ele acredita que a gente encontra a compreensão social. E para ajudar nisso, ele vai usar inúmeros oxímoros, que são expressões que demonstram uma lógica contraditória. Que é uma forma de pensar dialógica sempre. Então, ele coloca elementos que, teoricamente, em um primeiro momento, uma primeira olhada, podem parecer contraditórios, conflituais, ele coloca eles no que ele chama de uma harmonia conflitual, que é a mesma harmonia conflitual que ele diz que a gente tem na nossa própria natureza, porque a gente não é uma coisa nem outra, a gente é uma coisa e outra. Então, ele prioriza sempre ao longo da sua obra falar sobre falar e tal coisa, ao invés de uma coisa ou outra coisa. E vai criar vários oxímoros para falar sobre isso, que a gente vai falar ao longo da próxima hora aqui, mas alguns exemplos são enraizamento dinâmico, então ele usa a ideia de enraizamento, que é ter raízes, se fixar alguma coisa, mas junto com uma palavra que fala sobre dinamismo, que é o oposto, teoricamente, de estar preso a algo. A mesma forma, um outro que é a razão sensível, que é uma ideia, né? A razão traz a racionalidade, um lugar das ideias, da mente, de algo mais objetivo, mas junto com o sensível, que traz todo o afetual, todos os sentimentos, todo um outro caráter mais subjetivo e que ele acha que sim, é possível a gente ter uma razão sensível. Ao longo dessa conversa, eu não vou citar livros do Maffesoli, no final não vou colocar referências bibliográficas, porque eu estou falando de muitas noções que ele trabalha em diferentes livros e ele repete, ele traz ao longo da sua obra, vai retomando eles. Então, se a gente for acompanhando, lendo vários livros, a gente vai ver várias noções que elas vão voltando, assim. E isso é muito interessante também. Às vezes a gente está com uma dificuldade de ler um livro dele, vai ler outro, daqui a pouco vai vir alguma chave que faltava para compreensão do livro anterior, sabe? Ele vai desenvolvendo mais, até, inclusive, a gente no GTI, a gente também está trabalhando nos livros do Maffesoli, e junto com o professor Jeremir, eu apresentei A Lógica do Assentimento, que foi um dos últimos livros dele, ainda não tem tradução para o português, mas que é como se fosse um resumo da obra dele, assim, ele traz todas as noções, as principais noções
desde o primeiro livro dele que saiu até ao longo de tantos anos de carreira, né, que ele traz, ele condensa nesse livro. Então ele, ao longo do tempo, ele vai retomando as coisas e vai nos ajudando a compreender mais. Hoje eu vou trazer aqui, principalmente, noções que eu aprendi com o professor Jeremir, principalmente, e que me ajudaram a compreender, ser um tradutor da ideia geral do Maffesoli. E meio que me ajuda a entender todos os livros que ele fala, o que ele está falando, porque eu trago isso de volta e penso, tá, esse é o cenário que ele pensa para a pós-modernidade, tá? Então, como isso se relaciona com esse cenário? E daí isso me ajuda realmente a conseguir compreender mais o que ele quer dizer. Então, retomando o título dessa conversa, né, o reencantamento do mundo, noções para pensar a pós-modernidade, a intenção de falar de noções, ela já está, então, colocada nesse título, mas também a sinalização de um retorno, um reencantamento, né, o reencantar de algo que foi desencantado. Então, isso tem origem em Max Weber, um dos fundadores da sociologia, que ele afirma que houve um desencantamento durante o período da modernidade. Para o Weber, o mundo moderno ele teria passado por um processo de desencantamento a partir da racionalização da vida e sua consequente perda de sentido. O termo desencantamento, a gente traduz como, né, desencantamento, mas ele deriva de uma palavra alemã que eu nem vou tentar pronunciar também, viu? Como a gente tem sempre essas dificuldades, mas que quer dizer literalmente desmagnificação. Portanto, tirar a magia de alguma coisa, tirar o feitiço, quebrar o encanto. É isso que quer dizer essa palavra que para o português acabou se usando, desencantamento. E o Weber ele vai observar isso a partir da análise da sociedade ocidental entre o fim do século XIX e o início do século XX, né? Então, um período que depois a gente considera como sendo moderno, né? E ele vai observar alguns rituais, como vai perceber que algumas práticas mágicas e ritualísticas que eram mais pulsantes antes desse período, elas vão perdendo a força e vão sendo substituídas por outras formas de religiosidade, principalmente ligadas às instituições religiosas, né? Com rituais cada vez mais burocráticos e racionais, e menos envoltos em uma aura mística, que tinham, por exemplo, os rituais pagãos, que traziam uma ideia de magia, né? Então, esses rituais eles são substituídos primeiro pelo cristianismo, né, da Igreja Católica, mas depois, mais ainda isso, o Gilbert Durand, que fala sobre imaginário, também vai falar sobre como as religiões protestantes, elas tiram a imagem, né, começam a censurar a imagem nos seus rituais, e o Weber ele vai se debruçar principalmente nas práticas dos puritanos, dos protestantes puritanos, que, segundo ele, valorizavam um trabalho ascético, né? Uma disciplina moral entre suas formas de religiosidade. Ai, desculpa. Porque na ideia dele, então, ele observou que nos valores puritanos era o trabalho duro, era a racionalidade que guardava um lugar de salvação para os fiéis. E no argumento dele, isso esvazia completamente o papel da magia sacramental, por assim dizer, dos rituais anteriores, né? Além dessa forma de desencantamento do mundo a partir da religião, o Weber ele vai indicar uma outra forma, um segundo momento de desencantamento, que foi a partir da ciência, que é responsável, então, por racionalizar todos os fenômenos.
fazendo com que até mesmo a religião, o pouquinho de magia que ela ainda guardava, começasse a ser desencantado e transformasse todo mundo, então, um grande mecanismo de causa e efeito. Acontece isso por causa disso. Então, a ciência ela é um segundo fator nesse desencantamento. Mas então, passando aqui, o Maffesoli, ele vai ver a contemporaneidade, então, como um momento de reencantamento do mundo. Para ele, a gente está vivendo um momento de volta de alguns valores arcaicos, então, de valores que configuraram a pré-modernidade, que eram muito marcados pela emoção, pela sensibilidade, pela vida comum em pequenas comunidades, em tribos, como ele vai falar. Esse reencantamento é observado pelo autor como sendo um ato principalmente espontâneo e expresso por meio de sentimentos compartilhados, como paixão, amor, adoração e devoção às pessoas, por meio de grupos ou tribos que compartilham de ideais comuns. Então, a gente pode pensar nesse encantamento como uma sensação de euforia, até mesmo histeria que a gente vê em grandes massas, muitas vezes em shows musicais, eu gosto de lembrar daquela imagem de histeria do público frente aos Beatles, mas hoje em dia, a gente tem números. No Brasil, está tendo retorno no Rebelde, mas Taylor Swift também vem aí, então aquilo, o público cantando junto, se animando junto. No futebol também, esse reencantamento ele é muito visível, assim, o canto junto, o vibrar junto. O carnaval é outro exemplo também, as festas populares, qualquer reunião de pessoas em prol de uma vibração em comum, demonstra muito bem o que o Maffesoli vai chamar de retorno ao sacral. Então, essa sacralidade anterior ao desencantamento do mundo, quando os humanos eram ainda comunidades arcaicas, pequenas comunidades, que priorizavam o comunitário, né? Ele retorna agora na pós-modernidade. E a intenção do uso, né, do sacral é designar, então, a difusão do divino na vida cotidiana, a efusão desse entusiasmo que eu estava falando, dos shows, dos eventos esportivos e de pequenas outras coisas, pequenos rituais cotidianos que a gente faz e que trazem um retorno do sacral, né, de uma sacralidade. Então, eu faço isso porque não sei, eu gosto de tomar meu café da manhã todos os dias dessa forma, são os pequenos rituais, não importa, não vou racionalizar sobre isso, eu sinto que eu preciso fazer isso, eu tenho vontade de fazer isso, talvez é aquele momento que eu compartilho com a minha família, ou então eu gosto de... ou então, por exemplo, reuniões comunitárias, né? Então, a gente vê alguns retornos de reuniões comunitárias, por exemplo. E ele vai dizer também que a tecnologia ajuda muito isso, e isso é um outro oxímoro dele, que é o arcaico com tecnológico, né? O retorno do arcaico, mas com características próprias da tecnologia digital. Então, a gente vê pequenas organizações que antes já não eram tão comuns, revivendo, retomando, principalmente pelo uso dessa tecnologia. Então, os grupos, as famílias que já não se encontravam, toda a família hoje tem um grupo no WhatsApp, as escolas que cada vez menos incluíam também, além dos pais, tipo, familiares mais distantes. Agora tem o Dia da Família, isso é compartilhado
nas redes sociais, e isso vai indo. Então, são algumas práticas dessa sacralidade com uma ideia de comunhão entre um grupo de pessoas, entre uma tribo. Então, essa religiosidade da pós-modernidade, ela advém de muitas formas, não só, né, do contato direto, mas da própria vida urbana, né, dos rituais que a gente tem na vida em sociedade, de fora de nossas comunidades, a cultura digital também, novas mitologias, novos simbolismos, esses pequenos rituais diários. É o retorno do poder e da efervescência. O Maffesoli, ele sempre fala, né, a efervescência do sagrado sobre as menores formas em todos os dias no cotidiano. Não e isso é o principal, não é o sacral institucionalizado pela igreja, mas uma ambiência, algo que está um espírito do tempo que traz esse mistério, esse espírito de mistério. Passando aqui. Então, a concepção de pós-modernidade do Maffesoli ela é sempre pensada em relação, colocando em contradição, em oposição os valores de modernidade e pós-modernidade. Sendo a pós-modernidade a decadência desses valores da modernidade. Então, o período moderno, ele é... Só um segundo. Estava desligando a minha outra tela. Então, o período moderno, ele vai dizer que vai de meados do século XVII até mais ou menos a metade, mas principalmente os anos 20 ali do século XX. E ele é marcado por aquilo que é cartesiano, pela racionalização generalizada de tudo, assim. E é um período em que a gente vê que tem segundo Maffesoli, sempre segundo Maffesoli nessa conversa, uma redução da alteridade e uma predominância de um certo individualismo das pessoas. Ele vai dizer sempre que o fim de um mundo não é o fim do mundo, que a gente está no momento de crepúsculo, e que a gente pode, que é típico de qualquer momento como esse, que se fale em crise, que se fique preocupado, que se tem um anseio em nomear as coisas. Ele, inclusive, diz que hoje ele chama de pós-modernidade, mas que no futuro talvez vamos chamar de outra coisa. Isso não é importante. O importante é pensar que é uma modernidade que está em decadência e que a gente está surgindo uma nova coisa. Ela ainda não surgiu. Então, esses valores eles estão começando a ascender e ele dedicou os últimos anos a observar, a monitorar, a tentar fazer uma cartografia desses valores que estão em ascensão, muito nessa comparação com os valores que estão descendo, né, estão sendo cada vez menos valorizados na sociedade. E o desencantamento do mundo, ele que se mostrou por meio de uma sociedade tecnocrata, que priorizava a racionalidade, que pensava o homem sempre a partir de uma utilidade do homem, que tentava fugir de uma religiosidade, de uma espiritualidade, e que usava a natureza a seu bel prazer, assim, sem se preocupar com uma certa ecologia, e dá lugar para um mundo novo, um mundo em que a gente vai ver aqui, traz outros valores. Se a gente pudesse sintetizar a modernidade para uma Maffesoli, a gente podia partir de 5 atributos. A racionalidade como organizadora do social, então as relações sociais elas são baseadas no racional.
o progresso como objetivo geral da sociedade. Então, o progresso, eu trabalho hoje em prol de um progresso. O futuro como o momento em que o auge do progresso vai ser alcançado, então, eu trabalho hoje em prol de um progresso por um futuro melhor. Também a utopia, que é a crença nesse futuro melhor que vai vir, então eu vou colher frutos melhores num futuro, vou sim, o futuro né, o devir da felicidade, e é nele que eu vou colher todos os frutos do meu trabalho. E o individualismo, né, como característica do homem moderno. Ou seja, o homem ideal da modernidade, ele agiria sempre racionalmente, inclusive quando ele fosse se comungar, partilhar com os outros, por uma questão racional, porque aquilo faz sentido racionalmente. Também as relações são muito baseadas no contrato social, né? Então, o casamento é o casamento de papel, porque tem um motivo para ele acontecer, sempre buscando chegar num futuro onde não haveria mais problemas, onde todos os anseios da sociedade estariam resolvidos. Então, ele coloca como característica dessa pós-modernidade essa ânsia pelo futuro, esse trabalho por um futuro melhor. Em compensação, na pós-modernidade, a sociedade ela viveria um retorno ao emocional, em um mundo com uma concepção mais presenteísta. Se na modernidade o grande projeto era construir uma sociedade racional, cujo progresso levaria ao mundo ideal, na pós-modernidade o importante é viver aqui e agora. Ou seja, as utopias elas não têm mais o valor que tinham hoje em dia. A gente não vive mais para aproveitar no futuro, sabe? Aquela ideia, eu vou trabalhar o dia todo até me aposentar, e quando eu me aposentar eu vou ter tempo para curtir a vida. Hoje a gente não... As gerações atuais, elas querem aproveitar a vida hoje. O futuro, ele é algo que não existe, né? Ele talvez exista, talvez a gente vai ter um futuro, mas ele é um devaneio. O passado, ele já se diluiu, embora uma Maffesoli ele traga muitas vezes que é no passado que a gente tem que se fundamenta a nossa sabedoria popular, e que ele é importante para a gente entender o nosso presente. O passado ele já foi, então o importante é viver o aqui e agora. Então, a marcha do progresso, que foi, né, o grande valor da modernidade, ela não tem mais adesão na contemporaneidade. É isso que uma Maffesoli vai dizer. Hoje as pessoas querem viver o aqui e o agora. Elas querem aproveitar o máximo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Isso não quer dizer que a gente não vai pensar no futuro, que a gente não vá querer construir alguma coisa, mas quer dizer que a gente não vai abrir mão de ser feliz agora em prol disso. A gente vai fazer o caminho se divertindo, a gente vai fazer o caminho trocando com os outros, a gente vai fazer o caminho que fizer sentido para a gente, não porque alguém disse que é sim, que se eu fizer isso, eu vou chegar em determinado local. Isso já não tem mais apelo com a população. Mas aqui, fazendo um destaque, né, nessa ideia de viver o aqui e agora, de aproveitar ao máximo o momento, essa não é uma concepção egoísta. Segundo o Maffesoli, não tem essa ideia de dominação sobre o outro, dominação da natureza. Não, a ideia é viver em harmonia com o outro, aproveitar o máximo possível com o outro, com a natureza. Não tem mais dominar a natureza, acabar com os recursos,
dominar os homens, fazer os homens trabalharem para mim, ou coisa assim. Isso é característica do homem moderno. A pós-modernidade não é sobre isso, é sobre ter experiência com o outro, a encarar com um outro, trocar com o outro. Então, para uma Fezoli, a gente está entrando em uma era de dizer sim à ordem das coisas, ou seja, aceitar a vida como ela é. Enquanto na modernidade se buscava controlar tudo, inclusive os problemas, então ele cita, inclusive, em alguns momentos, que todas as grandes teorias assim que fundaram a modernidade, por exemplo, ele cita o marxismo, indicavam um problema social, mas apresentavam uma solução. Então, sempre se buscava resolver um problema. Por isso ele vai dizer que isso era uma postura dramática, que o drama, ele busca sempre resolver a situação em que foi desenvolvida, né? Então, ele sempre termina com uma solução. Enquanto isso, a pós-modernidade, na visão dele, é trágica, ou seja, é isso e deu. A gente não quer, não que a gente não quer, mas a gente não está preocupado em resolver os problemas. A gente aceita a vida como ela é, a gente aceita as coisas como elas são dadas. A gente tem uma resiliência em aceitar essas pequenas coisas. E a gente busca, então, a felicidade não numa um grande final feliz, num paraíso, né? A gente busca a felicidade no dia a dia, nas coisas cotidianas. Essa é uma sabedoria, na visão dele, antiga, ancestral, que hoje retorna, então, à luz do dia. Um bom jeito de pensar essa relação de modernidade e pós-modernidade, que volta também sempre na obra do Fezoli, é pensar no imaginário a partir de dois deuses gregos, o Apolo e o Dionísio. O Apolo, ele é o deus do sol, ele é o deus que representa a razão, a consciência, o autodomínio. Então, ele materializa os aspectos do imaginário moderno. O Gilbert Durand, que foi mestre do Fezoli, né, ele fundamenta a arquetipologia dele, então, como ele organiza uma ideia de imaginário a partir de dois regimes, o diurno e o noturno. O Apolo é esse deus do regime diurno, do regime solar, do regime do iluminismo, né? Então, ele traz todas essas características da busca por um lugar ao sol, busca iluminar as coisas, todas as referências que a gente traz, inclusive nos jogos de palavras, né, que materializam essa ideia de luzes, né, tempos das luzes. Em contrapartida, o Dionísio, ele é considerado o deus dos ciclos vitais, das festas, das atividades relacionadas ao prazer material, ao prazer corporal também, aos ritos religiosos. Ele é o deus do vinho, ele é inclusive relacionado à insanidade em muitos momentos. Então, ele é um deus subterrâneo que traz consigo todos os arquétipos de uma sensibilidade ecológica, de um retorno à terra, de algo mundano, dos prazeres, e também nessa ideia de um regime noturno, um regime mais confuso, o regime do caos, em que as coisas não são tão claras assim, sabe? Não é luz e sombra, no escuro está tudo meio misturado, assim, a gente não tem as coisas tão separadinhas em caixinhas como foi na modernidade, né? Então, esses dois deuses, eles são ilustrados para pensar mesmo a oposição da modernidade em relação à pós-modernidade. A partir disso também, como eu já adiantei, né, a modernidade ela foi muito baseada numa ideia de progresso. Então, olhar para frente, para o futuro, alcançar aquele futuro. Então, o caminho, baixa a cabeça, trabalha em prol de um progresso. Hoje,
a gente faz muito mais sentido a gente falar de uma progressividade, que é uma visão cíclica de mundo que considera sempre um desenvolvimento continuado. Então, não é eu paro para olhar, tem um caminho enorme para frente. Não, eu vou caminhando devagarinho, vou aproveitando aquele caminho, vou indo aos poucos. E o que permite essa progressividade é a memória também. Daí ele vai trazer aqui o valor da memória nesse processo, porque ela é a continuidade entre o passado e o presente. É a memória que faz esse jogo, né? Me ajuda a progredir. E mais, ele vai dizer que a gente não consegue compreender o presente ou projetar um futuro se ele não for por cima do que a gente viveu. Então, a memória tem... Se a gente consegue entender, pensar o momento que a gente está, sentir algo em relação ao momento que a gente está, ou pensar de um possível futuro, é a partir das coisas que a gente viveu, a partir do nosso passado. E esse passado, essa memória, pode ser, sim, das coisas que a gente viveu, então, uma memória empírica, né? Mas ela também vem a partir de um inconsciente coletivo, dessa ideia de arquétipos, de imaginário, que vem lá, né, desde Jung, mas principalmente do Gilbert Durand, que foi mestre do Maffesoli, e que são a base da tradição de hoje. Então, essa ideia de voltar para o emocional é voltar a olhar para os nossos instintos, para as coisas que a gente não entende muito bem, mas estão dentro da gente, que são uma carga, uma memória ancestral de algo compartilhado em sociedade. E é essa memória que segura e conforta um assentimento da população, das pessoas, ao que foi dado, ao mundo, né? A ordem das coisas. Então, essa memória de pensar, não, mas as coisas sempre melhoram, tá tudo certo, não vou me preocupar agora, ou já tive um momento mais difícil, ou só uma certeza interna de que tudo vai dar certo. É isso que assegura, então, e dá segurança para as pessoas viver o aqui e agora. Por isso, esse aqui e agora, ele é baseado em um enraizamento dinâmico. Isso quer dizer que, assim como as plantas, os seres humanos, eles também progridem a partir das suas raízes. Se antes a gente queria chegar num progresso, né? A gente queria um futuro, agora não, a gente está indo de pouco em pouco. A progressividade, ela traz essa questão da memória que eu falei, e sempre isso, assim, então eu tô preso ao meu lugar, mas eu tô andando também, então eu dou valor ao que veio antes, eu reconheço o que veio antes, e isso me ajuda a querer andar para frente, também não é algo preso no passado, longe disso, é o passado como propulsor do viver o aqui e agora. Também, diferentemente de muitos autores que dizem que a gente está cada vez mais individualista, priorizando mais a si mesmo, né? O Maffesoli, ele vai dizer que não, que a geração atual é marcada por um tribalismo, um comunitarismo, que é uma necessidade de pertencer a algo, de estar junto com o outro. E esse junto com o outro, ele é marcado pela identificação, não pela identidade, como era na modernidade. A identificação, ela é um pertencimento provisório, ela é algo que emana fidelidade, mas fidelidades sucessivas. Então, a gente se identifica com aquilo que nos dá prazer no momento. Na modernidade, a ideia de identidade era um pertencimento fixo, né? Eu sou brasileira, eu sou mulher de tal classe social, eu vou ter uma profissão, vai ser essa para o resto da vida, principalmente para os homens, né? Porque eram outros tempos. Mas, então, era a identidade. Eu gosto de um tipo de música, eu vou gostar desse tipo de música para o resto da minha vida. Então,
era um pertencimento fixo. Agora não. A identificação, ela traz algo de sucessivo. Eu gosto daquilo enquanto aquilo me dá prazer. Se aquilo deixar de me dar prazer, tudo bem, eu passo a gostar de outra coisa, não tem problema, eu não preciso mais me apegar a uma ideia de 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 ser fixo a algo, de ser fiel a algo. São fidelidades sucessivas. De novo, não é uma ideia de ser egoísta ou de não ter nenhuma responsabilidade afetiva. Não é isso. É uma ideia de eu sou fiel àquilo enquanto aquilo for bom para mim. Então, eu vou casar, eu vou continuar casado enquanto aquilo for bom para mim. Eu não preciso viver num casamento para o resto da vida. E a gente vê isso em tudo. Hoje em dia, eu lembro muito de uma aula que o professor Jeremir falou sobre isso, lá em 2017, quando eu entrei no mestrado, e daí ele trouxe alguns exemplos, né, dessa identificação, e ele falou que a única coisa que a gente não consegue superar, não conseguia superar, era o time de futebol, que era a única coisa que a gente se identificava e ia até o resto da vida com aquilo. Mas eu vejo que isso já mudou. Quando ele falou isso lá em 2017, eu pensei, realmente, é muito real isso. Mas hoje, cada vez mais eu vejo as pessoas, elas fluindo entre os times, e mesmo em times rivais. Então, eu tenho um primo que ele uma vez falou, não, mas agora eu sou colorado, antes eu era gremista, mas eu ainda gosto do Grêmio, porque é tipo uma ex-namorada, assim, eu tenho um carinho por ele, mas hoje eu tô com outro, sabe? Então, a gente vê que até o futebol hoje em dia não tem essa fidelidade. Hoje eu vejo nas redes sociais, por exemplo, alguns times às vezes entram na moda, né? Agora o Flamengo tá muito na moda por causa do Gabigol. Então tem as pessoas, criou essa já é, né, a brasilidade muito ligada ao Rio de Janeiro, esse imaginário de Brasil. Então as pessoas, elas querem ir no Maracanã, ver o Flamengo, sentir o que é aquilo. Agora, que o Botafogo está bem no Brasileirão, a gente vê que está surgindo os botafoguenses de todo o canto, né? Então, até o futebol, ele não é mais tão... as pessoas não são mais tão fiéis por toda a vida, assim. Tá cada vez mais normal a gente ser de um time, mas a gente também torcer para o time, mesmo que rival, se aquilo fizer sentido, se aquilo fizer eu ter um bom momento, talvez com a minha família, com meus amigos que torcem para esse time, né? É o Brasil torcendo para a Argentina na Copa do Mundo. Então, a gente vai mudando conforme aquilo faz sentido e conforme aquilo nos dá prazer e nos possibilita de congregar com outras pessoas. Inclusive, das características da pós-modernidade, né, é essa busca pelo prazer. O Maffesoli, ele vai falar que o ser pós-moderno, ele é hedonista. Ele quer aproveitar o prazer ao máximo. E, de novo, não é ser egoísta, mas buscar um prazer em relação de solidariedade com o outro. Não é passar por cima dos outros pelo meu prazer, mas é juntos termos prazer, juntos compartilharmos o prazer. Também eu não quero ter prazer sozinho, eu não sou individualista. Eu quero ter prazer com as pessoas que compartilham, gostam das mesmas coisas comigo. É valorizar o lúdico, o festivo, o onírico e, sobretudo, o imaginário. Um bom termo de pensar essa questão da identidade e identificação é que ele chega a falar em algum dos livros, é pensar na persona, né? O marketing se usa muito a persona. Então, a persona tem algumas características, mas a persona não é fixa, necessariamente. Eu sou uma pessoa, mas eu sou uma persona, eu posso ser várias personas, e eu posso mudar de características conforme fizer sentido para mim e o ambiente onde eu estou inserida. Então, sempre pensando nessa relação com o outro, com a comunidade, com uma tribo. Porque, para o Maffesoli, na vida cotidiana, o que prevalece é o relacionismo. Ou seja,
a gente tem uma dependência que a gente do outro e que a gente expressa nesse cuidado com o outro, nesse contato com o outro. O tribalismo, né? Vocês leram o livro O Tempo das Tribos, o próprio Transfiguração do Político também fala sobre tribalismo. Então, ele depois de um tempo, eu acho que ele foi muito criticado, ou por esse uso tribo, né? No Brasil, não sei se a gente se importa tanto, não sei se na França foi mais, mas ele começou a usar mais o termo comunitário depois de um tempo. Mas tudo ele quer dizer a mesma coisa, essa ideia de pertencer a um grupo e estar com esse grupo. E na pós-modernidade, então, a gente assiste ao que ele chama de uma efervescência que configura um neotribalismo. Então, né, o retorno, novamente, aquela ideia do retorno de algo pré-moderno, algo arcaico, mas que hoje ganha outros contornos, outras características, outras formas, mas traz os mesmos valores, os mesmos sentimentos, os mesmos imaginários, os mesmos afetos. Então, o neotribalismo, ele é caracterizado por uma fluidez, por esses ajuntamentos pontuais, pelas essas identificações que eu falei, por uma recusa de um projeto político ou de algo a longo prazo, né? O neotribalismo, então, é esse pensamento no presente, vivido em coletividade. Se antes existia um social com uma consciência própria, uma estratégia, uma finalidade, não sei, hoje não. Hoje é uma massa que se reúne em tribos, que se reúne com suas agregações, com as suas comunidades, que é o que o Maffesoli vai chamar de socialidade. Maffesoli, ele faz isso com muita frequência, né, de optar por umas palavras um pouco diferentes. Então, em vez de sociabilidade, ele fala em socialidade, porque essa ideia de a socialidade, para ele, é além do viver junto, é o estar junto. No francês é être ensemble. Então, ser, estar junto, que é o mesmo verbo para ser, estar. É ser com o outro, é estar com o outro. É uma ideia de alteridade como expressão dessa socialidade. Ou seja, a alteridade com o outro é ela que marca a pós-modernidade, é a alteridade que marca essa relação. E essa alteridade é conviver com o outro, mesmo se o outro, mesmo com as diferenças do outro. Claro, tem sempre a questão, eu vou me identificar com alguém, eu vou me identificar com um grupo, eu vou buscar o meu prazer, mas eu não descarto o ser humano, eu aceito que eu tenho coisas em comum, por exemplo, com muitas pessoas que talvez não sejam parecidas comigo num primeiro momento, numa primeira vista. Então, a alteridade traz essa ideia de que o vibrar comum é também a aceitação do mal, do lado sombrio do outro, porque eu também tenho um lado sombrio, eu também tenho um lado mal, eu também tenho afetos e paixões que talvez sejam diferentes daquela pessoa, mas que também são fortes em mim, como eu vejo que são fortes para outra pessoa. Então, esse ideal comunitário, ele é esse vibrar em comum, é essa aceitação do outro, e é essa ideia que na pós-modernidade há uma mudança do eu para o nós. Há uma mudança do racionalizar as relações para o sentir as relações, por se emocionar junto. O nós deve ser, então, entendido como uma configuração do poder dessa alteridade que eu falei, né? Desse desejo de viver os momentos compartilhados, de pensar na comunidade acima do indivíduo. E como essa socialidade é construída, né? Como a gente se socializa com o outro? Para o Maffesoli, isso acontece por meio das imagens. A imagem, para ele, é o totem da pós-modernidade. Então, se lá nas comunidades arcaicas haviam esse tipo de totem que eu coloquei aí na apresentação, que as pessoas
cantavam ao redor, rezavam aos deuses pagãos, ou, né, faziam suas celebrações, seus rituais. Hoje, é a imagem que toma esse lugar. É a imagem que... é por meio da imagem que as personas, né, vão comungar, elas vão compartilhar suas emoções. Elas vão ter esse relacionamento mágico com o outro, né? Então, a pós-modernidade, ela retorna essa ideia de vibrar comum, mas por meio da imagem. E a imagem aqui, para ele, se constitui num mundo imaginal, num hiperreal, em algo lúdico, que da fantasia, e que gera sentido nas coisas. Isso é o que o professor Juremir Machado da Silva vai chamar de excedente de significação, que é, para o professor Juremir, o que constitui o imaginário. Então, já está ali também numa fesolia essa semente dessa ideia da imagem como algo que gera sentido, algo que é mais real que o próprio real, mais real que a realidade. Ou seja, há um real incontornável, né? Algo que aconteceu, um evento, mas que é pelo excesso de significado, pelo excesso de sentido que eu dou para aquele evento, que ele vai fazer sentido para mim. Dessa forma, então, os meios de comunicação, eles atuam para uma fesolia, tal qual o Juremir falou, como tecnologias do imaginário. Então, tecnologias do imaginário é uma noção do professor Juremir Machado da Silva para pensar, né, os dispositivos como tecnologias que constroem, disseminam e cristalizam sentido, mas Maffesoli também pensa dessa forma, porque ele vai dizer, então, que é por meio dos meios de comunicação, das tecnologias, por a imagem técnica também, mas sobretudo a imagem simbólica, que a gente vai fazer com que esse imaginário seja compartilhado entre as pessoas. Ou seja, essa ideia de imaginário social, né? Então, a imagem para uma Maffesoli, isso é bem relevante dizer, porque como a gente trabalha, né, os meios de comunicação, o cinema, o jornalismo, a publicidade, né, muitas vezes tem algum juízo de valor sobre o papel dos meios de comunicação na sociedade, como mediadores das relações sociais, mas para uma Maffesoli, a imagem ela não tem valor, que ela só passa a ter valor social quando ela passa a se valer dessa força de agregação das pessoas. Então, o valor dela está nessa possibilidade de reunir as pessoas e fazer com que as pessoas estejam juntos, fiquem juntas, troquem por meio dessas imagens. Então, por trás de tudo isso, Maffesoli ele vai falar de uma razão sensível. O Gilbert Durand, como já falei, que foi mestre do Maffesoli, ele se dedicou a mostrar que entre o racional e o irracional, né, existe um meio termo, que seria algo não racional, mas que também não é irracional, que é o imaginário. O imaginário, mas também tudo que vem junto, as emoções, os sentimentos, o sensível, a fantasia, os sonhos, tudo ficam nesse lugar de coisas que não são racionais, mas elas também não são irracionais. Que são coisas que o racionalismo na modernidade também tentou expurgar da sociedade, tirar, esquecer, quando a gente retoma a ideia, então, de um desencantamento do mundo, é isso, tirar tudo que é subjetivo. A ciência tirou o preto no branco. Se eu não posso explicar o processo e chegar numa solução replicável, não é ciência. Se eu não posso
Se eu abro possibilidade para a imaginação, para imaginar, por exemplo, imagens de deuses, então, não, a gente tem que tirar as imagens da igreja. Então, o racionalismo, a modernidade tentou tirar todos esses aspectos do emocional da nossa sociedade. Mas eles voltaram. Uma vez ali, ele vai dizer, então, que com o retorno do arcaico e um retorno dessa sensibilidade, com um emocional que está cada vez mais forte, o emocional ele passa a ter tanto valor para explicar as coisas, para pensar a sociedade quanto racional. Mas não é um emocional, não é a ideia de uma emoção que substitui a razão, mas é uma ideia de uma razão que não deixa a emoção de lado. É uma ideia de uma razão sensível, uma razão, sim, há um pensamento, há uma reflexão, mas que considera todos os fatores, considera todas as nuances da nossa sociedade, de nós como seres humanos. Então, não desconsidera que a gente é que nós somos pessoas que somos formadas, daí citando Durkheim, tanto pelas subjetivações internas, então tudo que compõe o nosso inconsciente, mas também com as objetivações sociais, ou seja, todas as nossas vivências, tudo que a gente lê, tudo que a gente consome, mas também tem esse lado emocional, esse lado que é sempre nutrido pelo imaginário, e esse imaginário, de novo, que socialmente a gente vai compartilhar por meio das imagens. Então, uma vez ele busca um mundo intermediário entre as luzes e as trevas. Ele busca esse meio termo que é um lugar da razão sensível, né? Onde o arcaico também ele casa com a inovação tecnológica e onde a inteligência ela vai se sensibilizar e vai criar o que ele chama também como uma socialidade empática, ou seja, uma socialidade que está preocupada com o outro, que é baseada na sensibilidade e na emoção vivida em comum. É essa razão sensível que fundamenta o conhecimento comum, ou o conhecimento ordinário também, como o Maffesoli chama, que é uma valorização do conhecimento empírico, ou seja, nosso conhecimento corriqueiro do dia a dia, que a gente obtém por meio das nossas experimentações, da nossa vida, das nossas experiências mesmo, aquilo que a gente não tem como provar cientificamente, porque não é objetivo, né? Não é necessariamente objetivo, é constituído de muitas outras coisas, e que é um conhecimento que nem por isso, por não poder ser comprovado cientificamente, nem por isso ele é menos válido. Ao contrário, para uma Maffesoli, é esse conhecimento comum que vai nos ajudar a compreender a sociedade. Só por meio desse conhecimento comum que a gente vai para as profundezas das aparências. Ele vai dizer que na pós-modernidade a gente é muito marcado pelas aparências, né? Então, essas identificações, as coisas casuais e tudo mais. Só que isso tem profundidade, diferente do que a gente pode achar que não, e ele vai dizer vai falar muito dos intelectuais conformistas, né, que estão apegados a uma ideia de modernidade, vão achar, não, aqui é tudo superficial, essas relações não têm valor. Não, ele vai dizer que sim, tem uma profundeza nessa superfície. Então, mais aí um jogo de palavras. A ideia de buscar o que realmente constitui essas aparentes superficialidades, essa aparente aparência, e que só é acessível por meio de um conhecimento comum e daquilo que é a sabedoria popular. Então, é o imaginário, é a memória coletiva,
sem desconsiderar a razão, claro, mas uma razão sensível que vai fundamentar esse conhecimento comum, o que é também essa sabedoria popular que nasce do vivido, do experienciado, que é passado de geração para geração, que é aquilo que eu aprendo com meu pai, com meus avós, aquilo que eu não sei, mas eu sei, sempre foi assim, eu tenho essa memória, esse conhecimento, eu sei que as coisas vão ser assim, ou, né? Então, aquele conselho de um amigo mais velho. Então, tudo isso constitui uma sabedoria popular que vai passando e que, hoje em dia, ela retoma, ela volta com muito mais força, né? Depois de séculos de silenciamento, então a gente vê, e daí ele vai dizer, vai ter muitos nomes, vamos chamar de conspiracionismo, negacionismo, populismo, sempre de uma forma pejorativa. E daí aqui é um ponto que eu tenho que fazer uma consideração, sempre faço, que eu trabalho nessa ideia de desinformação, negacionismo e tudo mais, e às vezes, né, ouvir isso, assim, essa ideia, uma visão, entre aspas, um pouco mais positiva desses movimentos, incomoda um pouco, mas não é uma visão positiva ou negativa. O que uma Fazoli tenta fazer é compreender o que está lá, é compreender, usar uma lente compreensiva para entender os fenômenos da sociedade. E esses fenômenos também compõem a nossa sociedade, e ele vai dizer que eles são muito baseados nessa valorização do conhecimento popular, de uma sabedoria popular baseada nas experiências de cada um, né? E ele diz também que esse conhecimento, ele é um conhecimento humilde, que ele está a serviço, né, do desejo de viver a vida aqui agora, e também dos instintos primitivos. Então, ele vem dessa ideia de um imaginário coletivo em prol de uma preservação da espécie. E também que é um conhecimento que vai ao fundo das aparências, mas que não é um conhecimento exercido por grande parte dos intelectuais, na opinião do Maffezoli. Ele referencia, né, o Durkheim, que é um sociólogo, também um dos pais da sociologia, que ele falava em um conformismo lógico, para criticar os intelectuais que se recusavam a admitir uma saturação de valores modernos. Então, o Maffezoli, ele vai usar isso para também falar desses intelectuais que, segundo ele, estão presos na modernidade, que preferem, por exemplo, nomear o período de agora, em vez de pós-modernidade, como segunda modernidade, modernidade tardia ou hipermodernidade, sempre pensando numa continuação de um momento, né, de um tempo que, segundo o Maffezoli, já passou, está passando, e que se segurar ele só faz com que a gente não compreenda as transmutações que estão acontecendo. Então, enquanto essa elite fica tentando impor uma sociedade oficial, que é conforme ela quer que seja, ela não consegue entender a sociedade que ele chama de oficiosa, que é essa sociedade que está nas sombras, que ela que está escondida porque ela não se sente representada, que está em silêncio muitas vezes, porque ela não vai confrontar diretamente também essa sociedade oficial ou esses intelectuais. Ela não se sente representada muitas vezes por esses intelectuais, então pela academia, pela ciência, mas também pela política. E então, o que a sociedade oficiosa vai fazer? Ela vai buscar outras formas, alguns espaços laterais, discretos, para realizar suas utopias intersticiais. Ou seja, enquanto a vida vai acontecendo, ela vai ali tendo pequenos momentos de prazer e de aproveitamento com o grupo.
seja um lugar para se encontrar, ou para cantar junto, para dançar junto, mas também muitas vezes para protestar, então tem essa potência nessa sociedade oficiosa também, mas de qualquer forma, uma tentativa de tirar um proveito da situação e da vida sem, hã, sem depender desses intelectuais, sem depender dessa sociedade oficial que tentam vender para essas camadas da população, né, tentam impor, sem realmente compreender o contexto atual e como ele está se desenhando nessa pós-modernidade. Então, Pruma Fezoli, junto dos poderes que a gente conhece, né, que são mais visíveis, marcantes, que sejam eles poderes econômicos, políticos e sociais, além desses poderes, tem uma potência, uma grande potência que funda a sociedade e que mantém a sociedade coesa. Ou seja, indiferente ao longo da sociedade, ao longo das civilizações, né, a gente teve diferentes forças políticas, diferentes dominações políticas, mas teve alguma coisa que manteve sempre as sociedades coesas, que apesar dessa flutuação de poder, dessas mudanças, mantém a sociedade junta, e para ele isso é a potência. Ou seja, eu trouxe aqui a imagem, por exemplo, poder é representado por tudo que tenta segurar, né, enquadrar, limitar ou criar uma ordem, estabelecer, né, alguma ordem, alguma fiscalização, vigiar, punir, todas essas práticas regulatórias da sociedade, mas potência é isso, assim, é pular a catraca, dar o jeitinho brasileiro, né? Ele adora usar o jeitinho brasileiro como exemplo. É ter que trabalhar, ficar 8 horas no trabalho, mas sair para fumar um cigarro, ou ficar matando tempo nas redes sociais antes de voltar a trabalhar, desligar a câmera durante uma reunião de trabalho porque vou dar uma volta, não está me interessando. Essas pequenas rebeliões cotidianas, é isso que demonstra a potência. Enquanto a sociedade oficial, enquanto as pessoas que acham que controlam a sociedade estão muito preocupadas com o poder, a gente vai dando nossas formas, vamos dando os nossos jeitinhos para burlar esse poder, porque a gente também tem uma potência. E essa potência, quando ela se reúne, né? Quando as pessoas se reúnem, ela pode ser uma grande potência, ela pode determinar grandes momentos, como a gente viu na nossa história no Brasil, né? Os movimentos sociais de 2013, que daí primeiro era isso, essas fotos são mais ou menos esse período, eu acho também, essa de pular catraca, mas eu acho que é específico de São Paulo, mas é isso, as pessoas começam a se descontentar, elas se encontram um ou outro que também está descontente, de repente tem uma grande mobilização social em relação a um tema, só que daí também é outra característica da pós-modernidade, que é a esvaziação de causas, né? Não tem uma grande causa movimentando e unindo aquela população. Uns estão lá pelos 20 centavos, outros já estão, quero o impeachment de não sei quem, quero o golpe na Dilma, nananana. Então, vão tendo várias fontes, as pessoas, elas juntas, elas criam uma grande potência, mas dentro dela também tem pequenos grupos, pequenos movimentos internos, não é uma coisa totalmente coesa, totalmente com um sentido, com um fim. Por exemplo,
todo mundo que está aqui por um determinado motivo político, a gente não quer mais esse político. Não é isso. Alguns não querem esse político, outros querem só não pagar transporte, outros estou ali porque meus amigos vieram. Então, tem outros motivos também que fazem com que as pessoas se reúnam e façam essa potência ela extravasar, né? Façam que essa potência realmente se materialize em algo muito forte. Chegando aqui na reta final, só para trazer alguns apontamentos, depois a gente pode discutir também sobre a questão da política na obra do Maffesoli, né? Então, a partir de tudo isso, o Maffesoli ele entende que o tempo da política, pelo menos da política como a gente conheceu até aqui, ele passou. Porque a política ela não está mais capacitada a enfrentar os anseios atuais. E por causa disso, ela virou um grande objeto de desconfiança das pessoas. As pessoas elas não se sentem representadas pela política, e as pessoas elas não querem adiar o seu gozo, a sua felicidade, o seu prazer em prol de um projeto político. Então, não há, na opinião dele, um projeto político mais. O que a gente tem são pequenos grupos que buscam alguma coisa naquele momento, mas que não é um projeto para se viver, para se trabalhar, para se reunir por tempo determinado, para um dia alcançar aquilo. Então, a política ela perdeu essa capacidade de unir as pessoas. Essa capacidade que ela tinha, então, de mobilizar as pessoas, de fazer as pessoas se interessarem, quererem saber o que determinado político defende, o que o outro defende, para tomar uma decisão racional sobre aquilo. A política hoje, para o Maffesoli, ela virou uma abstração. Com isso, ele quer dizer que ela se descolou, ela se separou do cotidiano, da realidade do cotidiano, ela se desencarnou, ou seja, ela não tem mais relação direta com o cotidiano. Quando o Maffesoli ele fala de transfiguração do político, ele quer dizer também que ao longo da história, ele vai dizer isso em determinado momento, sempre existiu uma força imaterial que é da ordem do imaginal, que deu sustentação para os líderes políticos. Ou seja, em qualquer ideia de uma dominação de Estado, de uma dominação política, ela tem uma origem na coletividade também. O político, então, é uma instância que, na sua acepção mais forte, determina a vida social, limita, constrange, decide, né, o que a gente pode fazer na nossa vida. Mas isso acontece a partir de uma servidão voluntária, ou seja, de uma certa força que faz com que as pessoas se coloquem em submissão ao outro, aceitem alguém, aceitem um chefe, aceitem um governante, né? Então tem alguma coisa ali que faz com que o ser humano, ele, entre aspas, dobre a espinha em relação a um outro, a um líder. Portanto, todo poder que tem sua origem legitimada com uma espécie, né? Ele foi eleito para isso, ele teve algum consentimento, ele pode mesmo exercer, mesmo que ele, né, exerça a coerção, mesmo assim vai ser uma coerção consentida. Ele está lá porque a potência colocou ele lá. Ele está lá porque a potência deixa ele ficar lá. Então, isso acontecia até então. Qualquer imposição, ou seja, qualquer imposição, né, de poder, ela repousava numa ideia de aceitação dessa imposição. Só que, agora, na atualidade, segundo Maffesoli, o povo parece ter
rompido esse pacto que até então tinha de, não, a gente aceita essa dominação, a gente aceita esse líder que vai nos levar para um lugar, porque ele tem um projeto, na modernidade era assim, segundo Mafezoli, esse líder, ele tem um projeto, eu aceito esse projeto e eu me coloco em subordinação de bom grado, porque eu acredito nesse projeto, eu tenho fé nesse líder, porque ele vai me levar para algum lugar. Mas agora não. Agora, segundo Mafezoli, a gente não tem mais essa fé, porque as formas, né, da modernidade que se basearam no político, ou seja, a razão, uma ideia de progresso, de futuro, elas não comportam a pluralidade da vida que a gente quer ter. Elas não comportam esse lado emocional. Então, os ideais caros, como república, contrato social, democracia e a própria política, elas estão em crise na pós-modernidade, uma crise que se manifesta nessa falta de fé. Eu não vou seguir, eu não vou me dobrar a um líder, porque eu não acredito que ele vai me levar a algum lugar, eu nem quero que ele me leve a algum lugar, eu quero alguém que resolva a minha vida agora. Eu quero alguém que me dê uma solução agora. E com isso também a gente vai entrar numa fase dos salvadores, né? Então vão crescer os justiceiros nas eleições, as pessoas que se vendem como de fora da política para resolver a política, porque a política não fez o que ela me prometeu até hoje. Então eu vou ir de fora para consertar isso, porque a gente cansou de esperar. Então, essas pessoas, elas crescem, né? Elas acabam se sobressaindo muito baseada nessa descrença popular em relação à política e também ao que ele chama de teatralização da política, que é uma ideia de que a gente não escolhe mais pelo projeto do político, a gente não escolhe mais porque a gente acredita naquilo, porque aquilo racionalmente faz sentido, mas porque aquilo mexe com as nossas emoções. Aquilo fala com meus anseios, fala com as minhas dores, fala com as minhas paixões. Então, eu não tenho nada a perder mesmo. Eu nunca resolveram o que disseram que iam resolver, então, por que não, né? Vou votar nessa pessoa, vamos ver o que vai dar. Essa ideia de teatralização, ele se baseia muito na sociedade do espetáculo, né, do Guy Debord, uma ideia de que tudo está espetacularizado, e também numa ideia de simulacro do Jean Baudrillard, e a partir disso, ele vai dizer que essa nova característica da política, então, na atualidade, a gente realmente, se a gente comparar, né, os últimos eventos, a gente vê que faz sentido que os últimos, né, a gente teve Bolsonaro, o próprio Dória, que também foi eleito como um outsider da política, Donald Trump, tem vários líderes que se vendem como de fora da política ou de fora do sistema, sendo que eles fazem parte do sistema, mas que as pessoas acreditam neles porque não tem nada a perder, porque eles falam coisas que mobilizam elas, eles tocam em feridas que dói e que outras pessoas talvez não tiveram coragem de falar antes ou ignoraram até então. Então, essa seria a nova forma de fazer política hoje em dia. Então, para finalizar, né, essas representações dessa nova forma, elas não se baseiam na racionalidade, mas na fascinação, uma certa fascinação que esse líder causa na população, mas também enquanto durar aquilo, não é as pessoas elas não vão estar com Bolsonaro para o resto da vida, não é enquanto fizer sentido, daqui a pouco eles escolhem outro líder, aparece uma outra figura que fala algo que vai mexer com a população, e a população, mesmo que não faça sentido, mesmo que pareça que está se contradizendo, ela não está muito preocupada. Aquela história política, ele falou de uma forma muito bonita, mas eu não entendi nada.
A política é isso, muitas vezes, para o povo. Fala bonito, fala muito, mas não fala com o povo, não fala das coisas do povo. Então, o povo não consegue entender, não se sente representado e perde a fé naquela instituição. Tudo isso pode ser novamente pensado a partir de uma ideia de presenteísmo, que é essa ideia de o presente é mais importante que um projeto de futuro. Então, a transfiguração do político, ela se baseia muito também nessa ideia de estar aqui e agora e aproveitar o aqui e agora com o outro. O instante, a oportunidade, né, o momento agora vivido, eles representam uma alternativa a tudo que foi dito até então, a todas as teorias elaboradas durante a modernidade, tudo que foi prometido e que até hoje não foi entregue, não foi cumprido. E é isso, assim, finalizo aqui, aberta para a gente conversar. Obrigada, Luana. Eu acho que ajudou muita gente a compreender vários não dos termos, né? Não dos. Como você muito bem explicou já começou já explicando para a gente, né? Que não são conceitos, mas ideias, e a gente que ele gosta, né, de conversar, de compreender. Acho que eu vou passar para a Cristina, que eu tenho certeza que ela tem várias perguntas para você. Luana, eu estava aqui até colocando umas palmas aqui, né, virtuais, mas eu queria te dar parabéns também, assim, pessoalmente é impossível nesse momento, mas eu espero te ver em breve em Porto Alegre e quem dera em Montpellier, né? Eu ia ficar muito satisfeita, ainda vou falar para o Juremir que eu quero ir até aí. Algumas pessoas tiveram que sair, mas a gente vai ter esse material gravado e eu teria tantas perguntas para te fazer, mas eu não quero assim ficar, de certa forma, né, como a única interlocutora. Uma coisa que você falou é curioso, né? Como a gente vai descobrindo coisas possíveis, porque nós estamos fazendo esse trabalho com a Fesoli, que você está também, de fazer os verbetes. Eu, por exemplo, vou trabalhar alguns verbetes no nosso encontro da Redigim, alguns que eu selecionei, porque eu tenho aqui uma lista longa de verbetes, só da transfiguração do político, eu não contei, não, mas tem mais de 30, né? Entre eles, vários que você citou, como a identificação, como a potência, como o imaginal, que você passou rapidamente, é um assim que eu vou falar por conta da potência, né? O imaginal, como o trágico e o drama, que me chamaram muito a atenção, porque servem para que eu também analise em sala de aula a questão do dramático, que é uma categoria muito cara aos escritos das telenovelas, do telejornalismo e o trágico. Isso me chamou muita atenção e você tocou, né, num slide nessa questão. A potência que vai aí, a potência difusa, a potência popular, a potência, o não trabalho, que eu achei um termo muito interessante, vários outros, né? A socialidade não de consumação, mas de consumação. E aí vamos para a religação, mediacracia, o popular, o doméstico, a desafeição, a orientalização do mundo, não ação. A identificação, achei muito legal isso, a identificação no lugar da identidade, que eu já estudei tanto e depois passei a trabalhar a identidade, sempre no plural, as identidades, porque hoje eu também concordo, passamos por processos muito mais flexíveis e instáveis, né? Bom, sem falar na minha outra listinha do tempo das tribos, tá? Essa aqui é uma listinha da transfiguração do político. E eu fiquei muito pensando, o Mafezoli tem me ajudado a pensar muito por conta também de um projeto hoje de subjetividade no jornalismo, em que nós tentamos analisar a Suzana, e tem outras orientandas que agora no momento não estão aqui, mas que participam desse projeto, que falam que a gente trata da subjetividade no jornalismo e da representação das crianças nesses conflitos. Começamos analisando ano passado, com outro grupo, os conflitos da Ucrânia e agora o conflito, né, Hamas-Israel.
essa questão do subjetivo, da emoção, eu sempre vejo todas as referências do Maffesoli, sempre há coisas que eu consideraria, por exemplo, mais leves, como o dandismo, o não trabalho, a astúcia, né? Ele fala muito da astúcia, que é esse negócio, eu vou entrar no cinema como era na minha época, eu não tenho 18 anos, mas eu quero ver esse filme, então vou entrar com a carteirinha falsificada. É isso, pular catraca, né? Essas pequenas astúcias. O meu chefe está ali achando que eu estou trabalhando, mas eu estou aqui vendo o meu Facebook, vendo o meu Instagram. E eu queria muito que você, se você puder, me trouxesse a relação disso tudo e desse pós-moderno com esses movimentos também que já estão ligados aí a zona mais de sombra, mas não sombra nesse sentido aqui do noturno, né? Mas o terrorismo, alguns grupos anárquicos, eu colocaria até os movimentos de 2013, que são muito mais ligados à direita, né, de um MBL no Brasil, do que propriamente a uma coisa, vamos dizer, revolucionária, de esquerda. A gente também tem essa ideia de que sempre que é esquerda que é revolucionária, né? Eu estou tendo muita dificuldade, sabe, Luana, e eu queria me apropriar disso para pensar, de um lado, como as questões levantadas por Maffesoli para esse pós-modernismo, elas interferem, primeiro, no relato dos fatos, no jornalismo, ou mesmo no entretenimento. E depois, como é que se isso também explicaria determinadas atitudes que eu não sei se eu posso chamar de políticas, como ISIS, Hamas, Talibã, porque nós teríamos nesse movimento aí já de uma maneira não positiva, né? Que não seria a coisa da astúcia, mas que não faz danos a ninguém. Eu nem sei se eu posso chamar de astúcia, né? É algo que vai fazer muito mal a outras pessoas, mas que escapa ao político convencional, escapa ao sistema de eleições, é efetuado como um poder paralelo. Vamos dizer, falaríamos das Farc na Colômbia, entende? De outros movimentos, como houve também os motoneiros na Argentina durante a ditadura militar, os grupos de esquerda no Brasil durante a ditadura civil-militar, né? E eles todos têm uma potência, mas que não é a potência da coisa até engraçada, né? Hilária, divertida, não, é uma potência de algo negativo, destruidor. Será que essas ideias, tantas ideias e tantas noções, achei muito bacana você ter falado de noções para mim, porque eu não vou usar mais a palavra conceito, eu usava erroneamente. Elas poderiam nos explicar essas duas questões? Primeiro, eu queria até que você falasse dessa questão do conflito, tá? Das gangues, da milícia, do tráfico, desses poderes que não são instituídos, tá? E depois dessa, de como o jornalismo hoje, que nós estamos falando que o jornalismo hoje ele é muito mais, ele incorporou, né, uma subjetividade que vai de encontro àquela noção de pureza de um racionalismo, de uma objetividade, de um distanciamento. Se você pudesse falar um pouco sobre isso para nós, seria muito legal, muito útil. Então, vou tentar, né? Porque eu também não estudo esses movimentos, mas trazendo um pouquinho assim. De forma geral, realmente, é difícil encontrar uma Maffesoli falando sobre esses grandes eventos, porque ele se dedica sobre as pequenas coisas do cotidiano. Ele vai olhar para o cotidiano, para essas, como eu falei, pequenos rituais, pequenas pular catraca, as coisas de astúcias que acabam sendo movimentos menores, não são grandes movimentos, né? Não há um período de guerra, não é. Ele fala, claro, principalmente em entrevistas, dá exemplo. Ele usa as manifestações no Brasil como exemplo, ele usa as manifestações dos coletes amarelos que aconteceram aqui na França há um tempo atrás, que é uma classe trabalhadora aqui da França, mas ele, nos seus livros, ele não se debruça muito nisso, realmente. Mas, assim, ele fala sobre a violência, por exemplo, nos seus livros.
ele fala sobre quando essa potência, a gente tem uma efervescência tão forte que tem uma ebulição de violência, porque a gente, e daí já vi ele falando sobre não querer passar pano para uma violência, né? Mas que todos nós temos uma violência, a gente tem um lado animal, a violência está na gente. E assim como o amor, a autoridade, a empatia se fortalecem nesse convívio com o outro, esse lado da violência, ele também pode se fortalecer, ele também pode crescer, ele também pode efervescer. E eu acho que muito desses movimentos acontece isso. 2 movimentos que ele cita, né? Primeiro é isso. A gente vai dizendo, ficando quieto, vai dizendo sim, vai tentando viver nossa vida pelas laterais desse sistema, sem bater de frente com o sistema. Ele fala, inclusive, do silêncio da população, né? Que opta por esse silêncio e vai assentindo e vivendo a vida e tentando escapar daquela realidade por outros meios, né? No seu cotidiano. Mas chega um momento que aquele silêncio sufoca e encontra outra pessoa nessa mesma situação, e outra, e aquilo cresce numa grande onda. Daí que vão nascer as manifestações. Ele fala das manifestações, mas tenho certeza que ele diria também que daí vão nascer esses movimentos de resistência a governos ou a invasões ou a mesmo coisas que estão instituídas, né? E que, de certa forma, marginaliza os outros. Então, essas pessoas que estão à margem, elas se reúnem, elas se encontram, né? E, de repente, aquela efervescência, ela transborda numa violência, numa onda de violência, numa vontade de parar com o sofrimento, parar com o domínio, com aquilo. Então, acho que os movimentos, inclusive os movimentos terroristas, têm muito disso, assim, pessoas que estão à margens, que cansaram de estar à margens e que encontram nessa convivência com o outro uma potência para um lado negativo, né? Então, não mais o lado de amar o próximo, porque ele vai falar muitas vezes, ele vai falar uma vez ele fala muito do laço social, né? Que é a cola entre as pessoas, entre as relações. O imaginário joga esse jogo de cimento social, né? As imagens, e essas imagens, elas podem ser positivas, elas podem ser negativas, elas podem trazer o lado bom do ser humano, mas também pode trazer o lado animalesco, o lado da violência, o lado que perde a razão, o lado que também quer dominar o outro. Então, a gente não é uma coisa nem outra, aquele lado está ali na gente. Talvez em alguma nessas identificações aquilo prevaleça, sabe? Sim, a gente poderia ter essa tendência, né? Quer dizer, tanto para esse laço que você tão bem apresentou para a gente, que gera uma potência, né? E que um prazer de estar junto, seja numa rave, mas essa rave pode ser interrompida, por exemplo, como foi recentemente, né, ali em Israel, próximo a Gaza, por um ataque terrorista. As pessoas que estavam na rave estavam no sentimento dionisíaco, festivo, se juntarem ali. Os outros estavam amalgamados, mas por um outro sentimento, mas também amalgamados, né? Quer dizer, essas astúcias, a astúcia a gente sempre até associa mais algo que não seja assim tão grave, né, como uma atividade terrorista, mas eu acho que você explicou muito bem, assim, no sentido de não é a preocupação precípua da obra do Mafezoli. Ele procura relatar mais o estar junto, né, como algo do prazer, como algo que privilegia o presente, que não está com muito projeto para o futuro, não vamos ficar casados 20 anos, podemos separar amanhã, mas que seja intenso, né, pleno, como falava o Vinícius Moraes, né, que seja pleno enquanto dure, sobre as relações amorosas, né, mas que não precisa ser eterno. Então, é muito mais identificação do que identidade. Agora, eu acho que é bacana, talvez ele, por uma opção
e até de trabalhar com as pequenas coisas, com esse doméstico, né, com o cotidiano, ele tenha se voltado mais para o arcaico, para todo esse cimento, eu não gosto muito da palavra cimento, mas isso que cimenta, né, amálgama o estar junto, né? Sim. E ele não tem estudado tanto por opções teóricas, metodológicas, o estar junto, que também amalgama as atividades que são do mal, seja de grileiros na Amazônia, né, seja de terroristas do Estado Islâmico, do Hamas, do Talibã, o que for. Né? Mas eu acho que é bem interessante também, porque eles também têm um pensamento, me parece, que eles estão naquele momento juntos, vivenciando aquele presente, e eles não estão preocupados, ou até pode ser que religiosamente, como se fala no Ocidente, né? Tem uma promessa da vida eterna depois com Alá, mas eu não acho que seja isso. Eu acho que essa premência de realizar ali uma coisa que é muito intensa, né? E que provoca aquela ruptura. Seria, vamos dizer, também o que acontece no Rio de Janeiro num domingo de sol e calor, quando você tem arrastão na praia, né? São essas coisas que não são essas aglutinações que são só ali, muitas vezes, não se perpetuam, provocam imenso prazer, te dão um poder, mas um poder diferente do poder político, mas de grupo, que seria muito mais a potência, e não tanto o poder institucionalizado, mas que gera um imenso gozo naquele momento, né? E que não há nenhuma preocupação, vou ser morto, vou ser isso, vou ser julgado, vou pegar prisão perpétua, né? É aquilo, é o momento, né? Eu achei que foi bem interessante. Se você pudesse falar também alguma coisinha, assim, alguma observação sem querer, não sei se a Suzana, a Grace, a Ana, as duas Anas puderam continuar com a gente. Uma perguntinha. Porque eu trabalhei com Marfesoli no meu mestrado, muito superficialmente, porque eu trabalhei com o movimento punk, em Juiz de Fora, na década de 70. Então, a questão dos tribos, de estar junto, tudo isso, né, eu trabalhei muito. E você está trabalhando no doutorado com o Twitter. E eu queria saber de você um pouco como que, se você vê alguma diferenciação assim, dos conceitos em movimentos diferentes, movimentos presenciais, de um estar junto que ocorre corporalmente, e talvez na rede social que essa comunidade aí acaba se formando a partir de tweets, de uma comunidade virtual, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essas diferenciações, se você percebe, como ele vê isso também. Certo. Eu acho que faltou responder uma questão sobre a subjetividade do jornalismo, né? Mas aí, Luana, fica à vontade. Se você quiser falar da Suzana, a questão da Suzana me interessa muito, depois você volta na minha subjetividade, porque talvez até falar de subjetividade ao encontro de preocupações da Grace e da Ana Clara. Tá. Bom, então, tem uma questão nas obras do Marfesoli que às vezes também ajuda a gente a interpretar, olhar o ano da obra, e também tem reedições. Por exemplo, o Transfiguração Política, eu acho que é uma obra de 92, ou seja, muito do que às vezes parece meio... eu acho que ele teve uma sensibilidade realmente de ver algo no início de movimentos que se tornaram um pouco mais evidentes nos últimos anos, sabe? Então, às vezes a gente lê alguma coisa e pensa, tá, mas isso já tá um pouco mais óbvio pra gente, algumas coisas que ele foi mostrando, mas que quando eles escreveram, não era assim, e se tinha uma outra visão, principalmente na academia, sobre os movimentos sociais, né? Em alguns momentos, nos livros dele, ele fala da tecnologia também, e ele fala muito das redes sociais, da tecnologia em geral, como ferramentas que potencializam esse estar junto, que potencializam todas essas características da pós-modernidade. E eu vejo que sim, elas podem ajudar nisso. Daí, agora eu tô falando como Luana, né? Como o meu objeto de estudo, redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, que elas
criam ambientes para a gente estar junto, possibilitam esse estar junto mesmo, por exemplo, durante a pandemia, que a gente não teria nenhuma socialidade, a gente não poderia estar com ninguém se não houvesse essas tecnologias, né? Então possibilitam isso, mas hoje a gente já pode olhar elas com um olhar um pouco mais crítico e um pouco mais também sabendo, tipo, mais alerta, considerando que hoje, diferente de 10 anos atrás, os algoritmos têm um peso muito mais forte no que a gente recebe ou não, com quem a gente congrega ou não, com quem a gente está junto ou não nessas redes sociais. Então, até que ponto eu consigo ter uma alteridade para com o outro se eu não tenho acesso ao outro? Porque eu só recebo as coisas de pessoas que gostam, se identificam com as mesmas coisas que eu. Porque daí é isso que o Maffesoli ele fala sobre essa alteridade, né? A alteridade está em também ver o outro lado do outro, ver o lado que eu não gosto no outro. Mas nas redes sociais, muitas vezes, a gente não consegue ver isso, porque a gente recebe só o mesmo, mais do mesmo, né? Então, a gente fica imaginando que o mundo todo tem aquela mesma visão que a gente fica imaginando que todo mundo pensa como a gente, e que quem não pensa como a gente está muito errado. Então, eu não tento entender porque o outro pensa diferente, eu não tento ter alguma empatia com o outro, porque aquilo não chega até mim, eu não sou confrontado com aquilo, eu posso silenciar aquilo se eu quiser. Então, eu vejo sim que essas noções, essas características todas, elas estão presentes nas redes sociais, mas ao mesmo tempo, se um dia a gente teve essa ideia das redes sociais e da internet como um lugar libertário, né? Hoje a gente está dominado também nessas redes, a gente não pode esquecer que elas são redes privadas, elas são de empresas, tem uma escolha por trás do algoritmo sempre. Os algoritmos, eles são mediadores, mas eles são programados por humanos e são programados por essas empresas. Então, sim, é para a gente consumir mais, mas também tem questões outras que agregam nisso, e até que ponto também é saudável eu consumir sempre o mesmo ponto de vista. Até que ponto eu diria que não é nada saudável, acho que a gente precisa, né, dessa confrontação e muito dessa ideia de pós-modernidade, de sair de um individualismo da modernidade, é se confrontar com o outro, se confrontar com outras realidades, o que hoje a gente não precisa fazer se a gente não quiser. Se a gente seguir só o que está no nosso feed de redes sociais, a gente não se confronta com o outro, a gente não tem uma outra visão no que está acontecendo, a gente vai ficar achando que o mundo todo pensa igual a gente. Então, eu acho que essa é uma questão que o Maffesoli ele ainda não está olhando para isso, eu não sei até que ponto ele se preocupa, né? Essa é uma preocupação para ele. Eu sei que ele olha muito as redes sociais como possibilitadoras dessas mobilizações sociais, né? Então ele cita como exemplo o cyberativismo, os movimentos que se organizam pelas redes sociais e ganham as ruas, como foi, por exemplo, 2013, mas que hoje o mundo, a pós-modernidade, daí também a gente está vivendo uma aceleração das coisas, de todos os eventos. Então, aquilo que aconteceu em 2013 já mudou bastante, tanto a estrutura das redes sociais, como quais redes sociais as pessoas utilizam, ou como a gente acessa essas redes sociais, ou como elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, acho que cabe a nós pegar essa contribuição dele, porque ele também é um senhor de quase 80 anos, de uma outra geração, que também tem outras preocupações. Eu acho que é muito mais da gente trazer, então, essas noções para esse cenário e continuar essa obra. Obrigada, respondeu bem. E aí, Luana, eu acho que é para terminar, porque também está dentro do nosso horário e do seu, você já está aí 8 horas da noite, né? Se você pudesse falar, só fechar com a subjetividade, né? Inclusive por conta do nosso grupo aí da Rede GIM, Jornalismo, Imaginário e Memória, tem a ver também com esses estudos de subjetividade.
Então, só rapidamente, para dizer de onde eu vim, eu estudei, até entrar no doutorado, estudava a memória também da ditadura militar, estudava o imaginário, né? A minha dissertação foi sobre o imaginário de 68 no Brasil, então os eventos políticos que aconteceram naquele ano, que foi o ano do AI-5, e como eles criaram um imaginário em qual foi possível dar um golpe dentro do golpe, né? Instaurar os anos de chumbo. Então, eu venho de uma preocupação histórica também. Inclusive, a minha tese surgiu a partir do negacionismo, muito inspirado pelo negacionismo histórico, né? Que começa principalmente com a negação do Holocausto, e como um movimento, né, teoricamente, que se dizia interno à história, aos historiadores, mas que tentava então negar algo que já é uma concessão, já é, né, acordado, já é algo que se concorda na academia, na história. O negacionismo tem isso, assim, de não é que ele negue a história, não é que ele negue a ciência, ele nega alguma coisa que foi dita pela história, que foi dita pela ciência. Ele se usa dos artifícios do próprio sistema, então ele usa a própria ciência para dizer que o que a ciência disse não está válido. Ele usa a própria a história, é como a desinformação, né? Usa o formato de algo para dizer não, isso não é verdade, ou para dizer algo que não é verdadeiro. Dito isso, é muito difícil falar dessas situações, né? Eu acho que quanto mais a gente está inserido, mais difícil é. Eu sinto isso na minha tese, né? Falar do período de pandemia, bom, já está mais fácil agora do que foi 2 anos atrás. Então, qualquer evento que a gente olhe quando a gente está muito implicado ou muito próximo, assim, é muito difícil da gente se relacionar com ele. É emocionalmente difícil, eu diria também. Que há agora também a questão dos conflitos, principalmente Israel e Palestina, porque a gente, de uma forma ou outra, estamos todos sendo envolvidos por isso. E nisso, com certeza, tem também o papel do jornalismo enquanto criar uma espetacularização daquilo que está acontecendo, né? Então, eu retomo essa ideia de teatralização. Tudo que o Maffezoli fala da política, ele também fala do jornalismo, também fala da imprensa como parte dessa elite conservadora que se apega e continua reproduzindo padrões e tentando nos incutir verdades e valores que hoje em dia não cabem mais na nossa vida. Por isso também, hoje a gente vive uma crise geral de verdade, de todas as instituições epistêmicas, né? Então, a ciência, mas o jornalismo também. Mas o jornalismo traz esse lugar de subjetividade. A gente também, falando como jornalista, a gente não tem como fugir disso, é algo que a gente tem que tentar trabalhar da melhor forma possível. Eu não sei, eu acho que sim, o ao vivo ajuda muito, né? As pessoas terem contato com o máximo de histórias possíveis, mas daí falando sobre redes sociais e tecnologia, eu acho que, sobretudo, um letramento midiático e tecnológico é importante, que as pessoas elas aprendam como funcionam os algoritmos e como também driblar eles, e da mesma forma que a gente tenha legislações para controlar isso, para regulamentar esses algoritmos e essas redes sociais. Dando geral, assim, eu não sei mais o que falar sobre esse papel do jornalismo, sobre subjetividade, porque eu acho que é isso, assim, a gente está implicado nessa situação, não tem forma fácil de sair disso, mas puxando uma Maffezoli aqui para terminar, a questão não é sobre, nesse momento,
sobre um olhar da sociologia compreensiva, sobre descobrir quem está certo, quem está errado, mas tentar compreender o que mobiliza as pessoas. Então, o que mobiliza esses grupos terroristas? O que mobilizou o ataque do Hamas? O que se está mobilizando a resposta de Israel? O que está mobilizando também o apoio de determinadas nações para Israel ou Palestina, de determinadas pessoas a Israel e Palestina? É muito mais isso nos ajuda muito mais a entender a complexidade da sociedade, porque tem outros valores além do que está dito, que nem dito, é muito além, creio eu, do que a religião ou até mesmo de uma questão territorial, embora a questão de territorial tenha muito peso, tem outras questões que são muito mais subjetivas, muito mais de emoção, de afeto, ou né, um afeto, considerando que sempre o emocional como algo positivo, mas também como algo negativo, também como a luz e a sombra que está dentro da gente, assim. Então, como a gente consegue... a gente não consegue entender uma situação sem tentar observar esses dois lados e compreender o máximo possível essa subjetividade das pessoas, né? Do ser humano. Eu acho que é isso, né, Suzana, Ana, Ana Clara. Luana, muito obrigada. Eu acho assim, estamos 4 horas, seria a hora de término até do nosso encontro, aí são 8 horas da noite, e eu quero te agradecer muito, tá? Eu espero que a gente se encontre presencialmente em outras ocasiões, e queria, de certa forma, também te pedir para que você me encaminhasse o PDF da sua dissertação, que eu gostaria muito de ler, que 1968 é um ano que me encanta, e eu gostaria de entender alguns episódios. Muito obrigada por tudo. Eu não sei se a Suzana quer falar alguma coisa, Suzana. Ana, eu sei que às vezes vocês estão até com problema aí, todos estão te agradecendo aqui, né? Eu vou deixar esse teu material disponível, e eu acho muito interessante a gente continuar, Luana, dentro do possível, até entabular conversas e a possibilidade de também você me atender quando eu tiver as minhas dúvidas, porque eu, pelo menos, Suzana, Ana e Ana, eu estou mais tranquila porque eu acho que eu estou indo no caminho certo. E acho que na pesquisa que a Suzana, no caso, é uma pesquisa, cada um aqui tem uma pesquisa, mas assim, né, nós estamos trabalhando com subjetividade, eu acho muito importante tudo que você nos colocou e que nós vamos poder aproveitar para entender também a subjetividade no jornalismo. Muito obrigada, Luana. Eu espero que a gente possa, de repente, até um dia escrever juntas, né? Aí seria muito bom para mim. Eu que agradeço, professora, Suzana, Anas, que estão aqui. Acho que uma das Anas era que eu estava falando no WhatsApp. A Dessuponho. Muito obrigada pela recepção, pelo convite. Foi muito bom conversar isso. Também foi uma forma de eu retomar, eu tive que olhar todas as noções de novo. Foi legal também em relação ao encontro da Redigim que vai acontecer, né? Já vou chegar um pouco mais afiada. E me coloco à disposição, sim, sempre que quiserem conversar, trocar, discutir, escrever. Eu estou muito dentro, assim, sou muito parceira. Eu acho que a coisa mais legal que a rede pode nos oferecer são essas colaborações, né? Isso é muito importante. E é isso, assim, estar junto, escrever junto com a nossa tribo, que é essa tribo aqui da academia, né, da comunicação.